E estamos de volta com a parte 2 do informativo 1222 do STF e seguimos ainda com o julgado inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é imperativa a fixação de um termo final improrrogável para a modulação de efeitos em caso de persistente omissão legislativa na definição de critérios de rateio para o Fundo de Participação dos Estados, estabelecendo-se, de forma subsidiária e automática, a aplicação de coeficientes baseados em população e renda para garantir a eficácia da decisão judicial e o equilíbrio do Pacto Federativo. Então, gente, qual a controvérsia aqui? É saber se o STF podia continuar prorrogando a aplicação de critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados que já foram declarados inconstitucionais, diante de uma omissão do Congresso Nacional em editar uma nova lei complementar que seja compatível com o artigo 161, inciso 2 da Constituição Federal. E aí, definir qual seria a solução, já que há aqui uma mora que é persistente, uma mora legislativa, no caso. Mas vamos começar pelo começo, O que é o Fundo de Participação dos Estados do DF? É um instrumento constitucional de repartição de receita tributária em favor dos estados do DF. Então, basicamente, parte da receita tributária da União é distribuída para os estados e para o DF. A função aqui não é somente contábil ou arrecadatória. É um mecanismo federativo cooperativo que destina a assegurar a autonomia financeira a esses estados e reduzir as desigualdades regionais. E aí, basicamente, o artigo 161, inciso 2 da Constituição traz esse objetivo de equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios. Então, esse é o parâmetro que está lá no artigo 161, inciso 2 da Constituição. Acontece que a ADCT, artigo 39, traz um prazo de 12 meses para uma norma complementar que está prevista lá no artigo 161, inciso 2 da Constituição, ser editada. Aí, cabia então ao Congresso ter editado nesse prazo de 12 meses após a edição da Constituição de 88, essa lei complementar que tratasse dos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados do DF. E aí, gente, vamos lá. Já foi editada essa lei complementar? Olha, foi editada a Lei Complementar 62 de 89, mas foi declarada inconstitucional. Aí nós temos 4 ADIs que tratam sobre esse tema, mas preservou a sua aplicação até 2012. Aí foi editada uma Lei Complementar em 2013, mas também foi considerada inconstitucional, a ADI 5069. E aí houve mais uma vez modulação de efeitos, mantendo essa aplicação até 31/12 de 2025, mas encerrou o prazo, não teve nova lei, e aí tiveram prorrogações para o ano de 2026. Aí o que o STF fez agora? Prorrogou de novo até 30/6 de 2027 essa lei, a vigência, melhor dizendo, dessa lei, mesmo ela sendo inconstitucional, porque entendeu-se que seria pior não ter o critério estabelecido, isso traria um problema muito maior, e mais deixando-se claro que seria um prazo improrrogável, esse prazo de 30/6 de 2027. Além disso, houve aqui uma submissão ao núcleo de solução consensual de conflitos, visando uma dimensão cooperativa do federalismo fiscal, enfim, aquele blá 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 de sempre, para tentar trazer uma solução consensual a esse problema, que basicamente desde 89 nós temos legislações que são editadas e consideradas inconstitucionais porque não obedecem ao comando constitucional de promover o equilíbrio socioeconômico dos entes federativos, beleza? Então, como é que ficou o destaque? É imperativa a fixação de um termo final improrrogável para a modulação de efeitos em caso de persistente omissão legislativa na definição
de critério de rateio do Fundo de Participação dos Estados, estabelecendo-se de forma subsidiária e automática a aplicação de coeficientes baseados em população e renda para garantir a eficácia da decisão judicial e o equilíbrio do pacto federativo. Seguindo em frente, próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional, por se inserir no âmbito da competência legislativa concorrente para a organização das polícias civis e não configurar provimento derivado, norma estadual que altera a denominação e o nível de escolaridade de cargo público, desde que mantidas suas atribuições originais. Então, basicamente, o julgado ele vai tratar de uma questão se há uma violação ao artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que trata do princípio do concurso público, e especialmente a análise se essa alteração da denominação do cargo público e também do nível de escolaridade, na verdade, não seria uma forma de provimento derivado em cargo público, ao arrepio da súmula vinculante 43, que trata exatamente dessa impossibilidade de provimento derivado, que seria basicamente você passar no concurso para um cargo e de repente o cargo vira outro. E aí você entende que isso viola o princípio do concurso público? Com certeza, Mas qual foi o caso concreto? Foi uma lei do estado do Mato Grosso do Sul que alterou a denominação de papiloscopista policial para perito papiloscopista e passou a exigir bacharelado em qualquer área do conhecimento. E aí, essa alteração do nome de papiloscopista para perito papiloscopista e também da exigência do nível de graduação viola a súmula vinculante 43? Resposta, não. No caso concreto, verificou-se que não. Por quê? Porque não houve alteração das atribuições do cargo, tá? As atribuições do cargo permanecem as mesmas. Basicamente, só o que se fez foi uma reorganização administrativa da Polícia Civil, com a integração dessa carreira às carreiras periciais, mas sem que se equiparasse aos outros cargos de perito. Mas basicamente se disse, olha, esse aqui também é um cargo de perito. Beleza? Então, mesma atribuição, então somente uma reorganização. Então, no caso concreto, não se verificou um provimento derivado. Então, destaque é constitucional, norma estadual que altera a denominação e o nível de escolaridade de cargo público, desde que mantidas suas atribuições originais, fundamento por se inserir no âmbito da competência legislativa concorrente para a organização das polícias civis e não caracterizar provimento derivado. Próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, norma estadual, que exige licenciamento ambiental estadual ou registro ambiental como condição para a instalação de estação rádio base e demais infraestruturas de telecomunicação. Gente, não aguento mais, sério. Cada vez que sai um julgado sobre isso, me dá uma desimpaciência. Isso aqui é a linguagem neutra, são as duas coisas que mais aparecem em informativo. E parece que, ultimamente, estão brincando com a minha cara. É toda semana. Mas, em resumo, gente, estação rádio base são aquelas antenas de telefonia que vocês veem espalhadas pela cidade, que parece assim uma torre Eiffel da Shopee. Então, qual é o ponto? Compete privativamente a quem legislar sobre telecomunicação? A União. Compete privativamente a União legislar sobre telecomunicação. Então, podemos ter legislação estadual ou municipal ou distrital que trate sobre critérios para a instalação de ERBs, estação rádio base? Não. Podemos ter legislações estaduais, municipais, distritais, exigindo licenciamento ambiental? Não podemos, tá? Ah, professor, mas é porque a lei em questão foi feita para proteger a saúde, para proteger o meio ambiente, ou então por uma questão urbanística.
qualquer desses argumentos vale de alguma coisa? Vale de nada, tá? É necessário que haja uma regulamentação uniforme a nível nacional. Portanto, tudo isso é inconstitucional, então destaque é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, norma estadual que exige licenciamento ambiental estadual ou registro ambiental como condição para a instalação e operação de herbes e demais infraestruturas de telecomunicações. Seguindo em frente, próximo julgado, foi inserido na Constituição Federal também, destaque da seguinte forma: é constitucional norma estadual que estabelece critérios objetivos para a distribuição da cota-parte municipal do ICMS no âmbito do ICMS Educação, com base em indicadores de melhoria de resultados de aprendizagem, aumento da equidade e nível socioeconômico dos educandos, em conformidade com o artigo 158, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Então, primeira coisa, né, o que é o ICMS Educação? Gente, o ICMS é um imposto estadual, mas uma fração desse imposto é distribuída aos municípios. E aí é nesse contexto que há o ICMS Educação, uma vez que parte desse valor é distribuído de forma proporcional, de acordo com os critérios, mais critérios esses que dizem respeito a índices educacionais, beleza? Aí qual foi aqui a controvérsia? É que a Lei 24.431 de 2023 do Estado de Minas Gerais alterou dispositivos lá da Lei 18.030 de 2009, basicamente trazendo a metodologia de distribuição dos valores do ICMS Educação, não simplesmente com base no número de alunos do município, mas levando em consideração indicadores de melhoria dos resultados de aprendizagem e no aumento de equidade. E aí, é constitucional esse tipo de critério? Gente, é constitucional sim, tá? Por quê? Porque o artigo 158, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, traz que a distribuição será de até 35% de acordo com o que dispuser a lei estadual, observado obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento de equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Então, precisa falar mais alguma coisa? Não, né? A lei estadual, ela estava sim em consonância com a Constituição. Então, não é necessário que na hora de repassar os valores do ICMS Educação se leve em consideração tão somente um índice quantitativo de alunos, mas na verdade a Constituição até exige também índices qualitativos, levando em consideração exatamente esses indicadores. Então, gente, como é que ficou o destaque? É constitucional, norma estadual que estabelece critérios objetivos para a distribuição de cota-parte municipal de ICMS no âmbito do ICMS Educação, com base em indicadores de melhoria dos resultados de aprendizagem, aumento da equidade e nível socioeconômico dos educandos, em conformidade com o artigo 158, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Antes de seguir em frente, eu vou fazer 2 convites bem especiais, tá, para vocês. Então, o primeiro deles, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem finalmente conhecer nosso Clube da Lei, clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Material super atualizado, um valor acessível e com certeza vai ser um baita diferencial estudar por esse material que é atualizado toda semana por esses mesmos informativos que eu comento em formato de áudio. Vem fazer parte que eu te aguardo e vem também, segundo convite, tá? Conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial também na sua prova de títulos. Seguindo em frente, próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por violarem os princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária,
da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços públicos, decisões judiciais que determinam a constrição de valores para pagamentos de RPVs depositados em contas vinculadas a convênio firmado entre o Estado de Sergipe e a União, destinado à aquisição de equipamentos de proteção individual para a estruturação do Corpo de Bombeiros Estadual. Então, gente, bora lá, não é? Nós sabemos que quando o Estado perde uma ação judicial e é obrigado a pagar um determinado valor, ele não simplesmente vai lá e paga, ele tem que pagar em ordem cronológica. E aí esse pagamento se dá mediante precatório. Mas existe uma exceção que está prevista, inclusive, na Constituição Federal, que é o RPV, né? A requisição de pequeno valor. Então, sendo a condenação, aí vai depender, não é mais se for da Justiça Federal até 60 salários mínimos, se for Justiça Estadual da União, né? A condenação da União até 40, aí existem valores específicos para Estado, município, enfim. Mas o fato é que, sendo pequeno valor, o pagamento não é via precatória, é via RPV, requisição de pequeno valor, o pagamento é feito em até 60 dias. Tá, e aí passou o tempo, não foi pago. O que acontece? Aí nesse caso é possível, inclusive, o bloqueio de conta bancária do Estado com o objetivo de satisfazer aquela dívida. Agora, o que aconteceu no caso concreto? Uma série de decisões judiciais determinaram o sequestro de valores das contas do Estado de Sergipe, mas o Estado sustentou que esses valores eram referentes a um convênio esse que tinha por objetivo a aquisição de equipamento de proteção individual e estruturação do Corpo de Bombeiros Estadual. Então, assim, esse bloqueio ele violaria, não é, a questão da continuidade dos serviços públicos, legalidade orçamentária, separação dos poderes, tudo aquilo lá que nós já trouxemos. E o STF concordou, porque essa possibilidade de constrição de receita pública é algo excepcional e não é possível quando houver um prejuízo à continuidade de serviço público essencial. E aqui não é, eram valores que estavam atrelados a um convênio que tinha por objetivo estruturação e compra de equipamento de proteção individual para o Corpo de Bombeiros. Então, realmente, acaba que se viola esse princípio da continuidade dos serviços públicos, viola também a legalidade orçamentária, a separação dos poderes, porque se substitui a administração pública, determinando que um determinado valor que já estava afetado para uma finalidade específica seja utilizado para outra. Então, como é que ficou o destaque? São inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constituição de valores para pagamento de RPV depositado em contas vinculadas a convênio firmado entre o Estado de Sergipe e a União, destinado à aquisição de equipamentos de proteção individual para a estruturação do Corpo de Bombeiros Estadual. Fundamentos: violação ao princípio da separação dos poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços públicos. E, finalmente, o último julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal e é uma tese de repercussão geral, tema 1451 do STF. A tese é um pouquinho grande, é dividida em 5 pontos, então não vou reler ao final, então muita atenção. 1. São nulas as provas obtidas durante toda a persecução penal em processos por crimes sexuais em desrespeito aos direitos fundamentais da vítima, notadamente sua dignidade, honra, intimidade e integridade psicológica, por condutas comissivas ou omissivas do magistrado e demais atores processuais, bem como todas as demais provas ou atos processuais que delas diretamente derivarem, nos termos do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. 2. Na hipótese do item 1, a nulidade poderá ser decretada de ofício ou arguída pelo MP ou pela vítima, conforme o artigo 565 do Código de Processo Penal. 3.
A sentença absolutória, que seja amparada em provas bastantes e independentes ao depoimento da vítima, não será anulada. 4. Obrigatoriamente deverão ser apuradas as responsabilidades disciplinares, civis e criminais em relação àqueles que desrespeitem as disposições do artigo 400-A do Código de Processo Penal. 5. As audiências instrutórias nos crimes sexuais, mediante concordância da vítima, deverão ser gravadas e juntadas aos autos, resguardado o necessário sigilo. Então, nós temos uma tese que é situada no âmbito da Lei Mariana Ferrer. Que lei é essa? É a Lei 14.245 de 2021, que inseriu o artigo 400-A ao Código de Processo Penal. E para quem não lembra desse caso, foi um caso de uma moça que denunciou um suposto agressor por um crime de estupro e na audiência de instrução ela foi tratada de uma forma vexatória. Foi uma coisa ali horrível, né? O advogado pegava ali fotos da rede social dela e ficava meio que colocando que ela seria uma pessoa vulgar, que alguém que se apresentaria daquela forma em redes sociais não merecia respeito, não podia ter credibilidade, e todo mundo ali totalmente calado diante daquela situação, o juiz, promotor, todo mundo ali meio que naturalizando aquilo que aconteceu. Isso tomou repercussão, não é? E veio a edição da lei em questão, que teve esse nome, da Lei Mariana Ferrer, e basicamente essa lei ela traz que na audiência de instrução e julgamento, quando se apura crime contra a dignidade sexual, tem que zelar pela integridade física e psicológica da vítima. Tudo isso, inclusive, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa. Beleza? Então, não se pode o quê? Permitir manifestação sobre circunstância alheia aos fatos. Por exemplo, esse caso da Mariana Ferrer, que ficaram lá mostrando as fotos dela em rede social, para dizer que ela seria uma pessoa vulgar, uma pessoa que não poderia ter credibilidade. Não pode isso, tá? E também não é possível utilizar a linguagem, informação material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas. Certo, agora imagina que foi obtida uma prova na audiência, mas essa prova decorreu de todo esse contexto aqui, de um contexto de uma revitimização de uma vítima de crime sexual durante uma audiência de instrução e julgamento. Essa prova é válida? Não, a prova é nula, tá? Nulidade essa que pode ser decretada de ofício, pode ser arguida pelo MP ou pela vítima, beleza? E além disso, é possível, ou melhor, é possível não, é obrigatório a apuração da responsabilidade disciplinar daquelas pessoas que desrespeitaram o artigo 400-A do Código de Processo Penal. Beleza? Então, consequências, nulidade da prova, nulidade que pode ser reconhecida até de ofício, e responsabilidade civil, administrativa e criminal em relação a essas pessoas. Outros 2 pontos. Não confunda. Se tiver prova independente que seja suficiente, ainda é possível a condenação, tá? Então, tendo uma prova completamente independente que é suficiente, a condenação permanece possível. E o último ponto, que essas audiências elas devem ser gravadas e juntadas aos autos, mediante concordância da vítima, mas deve ser resguardado o necessário sigilo. Beleza, gente? Então, não vou reler, né? Como eu já falei no começo, e por hoje foi isso. Então, eu agradeço muito a você que veio até o final. Se gostou, compartilha com aquele amigo, na sua rede social preferida, naquele grupo de WhatsApp, porque fortalece demais. E deixa aquela avaliaçãozinha também com 5 estrelas no Spotify. Eu agradeço muito, por hoje foi isso e até a próxima.